Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas aqui ao Conexões Ribeirão Preto dessa semana, aqui na TV Tati. E hoje um dia muito especial porque nós estamos inaugurando o novo visual, né? A nova identidade visual do nosso programa aqui na TV Tati, né? O Conexões sempre com vocês, toda semana, né? Aqui na Tati, terças e sextas-feiras, às 9h30 da noite. E em outros horários aí também, né? Não na programação, também pela Tati, né? E para inaugurar aí, né, essa nova performance, né, do nosso programa, nós temos hoje um convidado todo especial, que é o nosso amigo, colega de lutas em defesa do patrimônio cultural de nossa cidade, né? Já participamos de muitas batalhas juntos aí, que é justamente o Denis William Esteves. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, agradeço o convite e vamos falar de patrimônio. Vamos falar de patrimônio, né? É o nosso métier, não é isso? É o nosso meio, tá a gente bom, fica mais à vontade. Tá certo, né, William? Tá certo. Olha, mas vamos começar assim, do geral para o particular, né? Eu sei que você é um especialista, um estudioso nessa questão da memória ferroviária, né? Já de longa data, preside aqui uma instituição que é o nosso Instituto do Trem, aqui em Ribeirão Preto, né? Tem se dedicado, né, uma verdadeira militância nessa área, né, em defesa de uma das expressões assim, da nossa história, da nossa memória, uma das mais importantes, né, que eu considero. E, sem dúvida nenhuma, para falar desse assunto, é com você mesmo, ô Denis, não tem outro, né? Ou pelo menos para começar a falar, para inaugurar essa discussão aqui, né? Ô Denis, mas eu queria saber o seguinte, né, para início de conversa, como é que anda em nível nacional essa questão da preservação da nossa memória, da nossa história da ferrovia, né? Já sabemos aí que o Brasil teve uma malha ferroviária muito maior do que tem hoje, no passado, né? Começa lá com Dom Pedro II, né? Lá na época do Império. De repente você tem uma opção, né, de política nacional por uma malha rodoviária, quer dizer, e não ferroviária, você tem uma opção, isso até foi discutido agora recentemente aí nas eleições presidenciais, né? Então vários ramais foram desativados, várias estações foram fechadas, abandonadas. Mas como é que você analisa essa questão hoje, né, em nível nacional, ô Denis? Olha, hoje a situação da preservação ferroviária é ruim, de um modo geral, né? O patrimônio ferroviário está desguarnecido de várias formas, então a cada dia nós estamos perdendo cada vez mais. São antigas estações que são demolidas ou acabam desmoronando por falta de manutenção, acervos documentais que se perdem, pequenas peças, itens históricos, locomotivas, vagões que acabam se deteriorando. Então não tem um esforço efetivo para preservar todo esse conjunto, né? Por mais que essa missão caiba ao Estado, mais especificamente ao IPHAN, não tem recursos, não tem pessoal, não tem estrutura para lidar com itens dessa envergadura. A quantidade é muito grande, né? O IPHAN mal dá conta da preservação dos itens anteriores à designação do patrimônio ferroviário como atribuição do IPHAN, quanto mais depois dessa designação. O volume de trabalho é muito grande. Então, a maior parte dos esforços de preservação acabam dependendo de entidades preservacionistas, né, como o Instituto de História do Trem, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, Movimento Sorocabana de Preservação Ferroviária e outras que surgem ao longo do país que se dedicam a preservar uma parcela desse patrimônio. Então, sem esse trabalho da sociedade civil organizada, praticamente teria se perdido quase tudo. O Denis, recentemente eu tenho inclusive me dedicado aí à história da minha família, feito algumas pesquisas, né? E eu sou de uma família de ferroviários, meu querido. Meus dois avós eram ferroviários, vários tios, tanto da parte de mãe como da parte de pai, foram ferroviários, né? Trabalharam na antiga Central do Brasil, no tronco centro, me parece, que era Minas Gerais, aí, né? Aquela linha que linha do Paraupeba. Exatamente, que chegava até na Bahia, né? Esse tronco central aí. E eu tenho percebido que também em termos de documentação
há uma total, assim, falta de informação. Eu tenho atuado junto aí, até o Ministério dos Transportes, tenho atuado junto à ferrovia atual, que é, como é que chama mesmo? Hoje é a VLI, né? VLI. VLI que opera, tem a MRS, aquela linha parte com a MRS e parte com a VLI. A VLI, de Minas Gerais, isso, né? Para ver onde que estão esses arquivos, né? Os registros funcionais dos antigos funcionários da Central do Brasil, a partir do momento que foi privatizada a Central. Olha, ninguém sabe informar, a gente não tem informação, está uma dificuldade enorme. E veja que isso aí é um verdadeiro acervo preciosíssimo, né? Você ter informação daqueles que deram seu trabalho, deram sua vida na antiga Central do Brasil, na nossa ferrovia mãe, né, aqui no Brasil, né? Então essa questão documental também está muito complicada. Você não tem. Aqui em Ribeirão mesmo, você deve lembrar aquela briga que foi em 2009 para impedir que os bens históricos que permaneciam no município fossem levados para fora. Havia um acervo documental, então ali tinha fichas de funcionários, fichas de, por exemplo, de ocorrências de acidentes, tinha toda a parte de documentação do RH da FEPASA e tinha os documentos técnicos, plantas das estações, plantas das linhas, mapeamento dos terrenos, fichas do material rodante das locomotivas, tinha todo esse acervo documental. Enquanto estava naquela discussão, tem que preservar, na calada da noite, esse acervo desapareceu. Até hoje, nem a inventariança da Rede Ferroviária Federal soube dizer aonde esse acervo foi parar. Ele simplesmente sumiu da noite para o dia e não se sabe quem retirou. E nem para onde foi levado. Não se sabe. A única informação que tem é do vigilante, que chegou um caminhão com ordem de Brasília para levar os documentos, abriram as gavetas, jogaram na caçamba do caminhão. Você vê que já é sem técnica nenhuma, sem nenhum zelo pelo... Totalmente ao arrepio de qualquer norma de manuseio de documentos. Sim. Jogaram as gavetas na caçamba do caminhão. Isso é verdade, porque as gavetas ficaram lá no prédio vazias. E o caminhão saiu, ninguém sabe. Foi para Brasília, foi para o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, foi para a inventariança em São Paulo, ninguém sabe. Exatamente, eu tenho localizado, tenho entrado em contato com essas instituições que você acabou de falar, né, a respeito dessa documentação da antiga Central do Brasil, e não vem resposta. Eles falam que vão pesquisar e tal, isso já tem meses, né? E ninguém sabe informar direito em que lugar está isso. O que esse aconteceu, acervo. Em Ribeirão aconteceu isso com parte do acervo, quando todos esses documentos ficavam nos imóveis da própria ferrovia, na administração, Sim. nos escritórios. Com a concessão das ferrovias, a maior parte desses edifícios entraram no contrato de arrendamento. E aí aquela coisa, as companhias ferroviárias atuais que pegaram esses imóveis para uso administrativo se depararam com um prédio abarrotado de documento. O que fazer com isso? Jogaram fora. A maioria foi jogada fora pelas concessionárias. Denis, agora a gente tem também alguns exemplos positivos, são raros, né? De comunidades locais que se organizam, que se mobilizam em torno dessa questão. E a gente tem notícia de muitas antigas estações ferroviárias que foram não só recuperadas, né? Restauradas até, e transformadas em centros culturais, né? Eu estou falando isso até com uma certa experiência própria da minha cidade lá em Minas, Curvelo, né? Onde a nossa antiga estação da Central se transformou hoje num belo museu, biblioteca, centro cultural, né? A mesma coisa vai acontecer com uma outra estaçãozinha pequena em um distrito próximo, que é Mascarenhas, né? Como é que você vê isso? Você tem outras notícias, sabe nos dar informação a respeito de algumas dessas iniciativas aí pelo Brasil afora? Sim, tem várias iniciativas, né? A questão é que, perto do volume de estações abandonadas, por mais que a gente fique aqui, passe o dia contando uma por uma das boas iniciativas que tem, é uma fração mínima perto do total. Sim. Que está aí abandonado, né? Mas nós temos duas utilizações para essas antigas estações, né? Dois tipos de utilização. Um seria com fins culturais e outro com fins meramente operacionais. A própria concessionária utiliza o prédio como base administrativa, base operacional para a exploração da ferrovia. Isso quando a linha ainda funciona, o que já
É outra já questão. estamos falando de raridade. É, né? outra questão. Das estações abandonadas, algumas acabam virando repartição de prefeitura, e isso é preocupante, porque aí começam a descaracterizar o prédio, adaptar, então não tem aquele cuidado com a preservação da arquitetura original, com a preservação dos valores culturais, ele acaba se tornando mais uma repartição administrativa. Isso preocupa. Quando ele se torna um equipamento cultural, seja um centro cultural, seja um museu, uma biblioteca, aí nós temos geralmente um trabalho mais minucioso de restauro do edifício, a população começa a realmente utilizar o edifício. Então aí nós temos um reforço dessa história da ferrovia com a comunidade local, né? Então esse seria o uso mais indicado. E estou lembrando aqui, talvez o grande exemplo disso que a gente está falando aqui seja a Estação da Luz em São Paulo. Sim, a Estação da Luz era um grande terminal e era um complexo administrativo, né? Ali estavam os escritórios da antiga São Paulo Railway, que era a companhia que administrava o trecho de Santos a Jundiaí. Com o fim da operação, o imóvel deixou de ter função, aquela quantidade de salas, inspetorias, chefias, fiscalização, contabilidade, aquilo perdeu função e o prédio ficou semi-abandonado. Com a transformação do prédio em museu, ele ganhou uma sobrevida. Ali ele tem um uso misto, porque a estação ainda funciona como estação também, ferroviária e todo aquele complexo administrativo hoje tem um uso cultural aberto ao público. Então isso é muito positivo. Muito positivo. Ô Denis, agora, em nível federal, existe alguma política, né? Você falou do IPHAN, das dificuldades que tem o IPHAN de tratar dessa questão específica aí da memória ferroviária, da história do trem e tal. Mas existe alguma política específica nessa área ou não? Ou simplesmente isso aí está por conta mesmo das ONGs, das entidades, das comunidades locais, prefeituras, etc? Olha, uma política efetiva de preservação e restauro desses bens não tem. Não existe. Isso ficaria a cargo do IPHAN, mas o IPHAN não tem nem pessoal, nem orçamento para fazer esse tipo de intervenção, né? Mas o domínio, a propriedade desses bens ainda pertence à União? Essas estações, esses ramais remanescentes que nós temos por aí afora, como é que é? Isso é da União. O que aconteceu? Com a fusão da FEPASA com aqui falando no caso de São Paulo, Sim. Aqui nós tínhamos uma estatal que era a FEPASA, enquanto no resto do Brasil era uma estatal federal, que era a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. No final dos anos 90 houve a fusão da FEPASA na Rede Ferroviária Federal, então todo esse patrimônio passou a ser propriedade de uma autarquia federal e em 2007 a Rede Ferroviária Federal foi extinta. Então aí houve digamos assim, o testamento da rede. Ela foi destrinchada em vários órgãos da União se tornaram, digamos assim, os herdeiros da rede. Então os imóveis e os bens operacionais, ou seja, aquilo que estava arrendado para as operadoras, para as concessionárias, que seriam os trechos ativos, muitos dos quais irregularmente estão inativos e abandonados, isso passou para o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O que não era operacional, ou seja, o que não entrou nesse contrato de concessão, passou para a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. E aí a SPU, por sua vez, repassou alguns bens para alguns outros órgãos, ministérios, que solicitaram, olha, tem uma área, nós estamos solicitando para implementação de um projeto, então a SPU fez uma redistribuição desses bens. Mas, de um modo geral, todos eles continuam com a União. Ô, Denis, vamos dar um intervalinho aqui para os nossos comerciais, como se diz, né? Vamos lá. O papo está muito gostoso, muito legal, muito instrutivo, né? Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística.
voltando aqui ao Conexões, entrevistando esta semana, né, o Denis Esteves, Denis William Esteves, né, o presidente do Instituto História do Trem aqui de Ribeirão Preto, um especialista no assunto, um expert, né, um verdadeiro militante aí em defesa aí da causa da memória e da história do trem, né? O Denis, trazendo agora a nossa conversa para a questão mais local, Ribeirão Preto. Vamos falar de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto também tem uma história do trem, tem uma memória ferroviária muito importante. Sim, né? a história... Pode ser que não pareça, né? Que as pessoas, desde quando foi retirada a estação aí da antiga Mogiana, né? Aqui do centro, né? As pessoas não viram mais o trem ficou afastado aqui do centro, então as pessoas esqueceram, acabam esquecendo, né? Mas, na verdade, a gente sabe que tem uma memória, uma história muito viva, muito interessante. E que você também domina muito bem essa questão aqui local. Mas eu queria saber, Denis, o seguinte, temos aí algumas polêmicas nessa área de preservação, defesa do patrimônio cultural histórico relacionado à memória ferroviária, né, aqui local. Tem a questão da Maria Fumaça, a questão da locomotiva, a questão da estação do Barracão, a questão que você já falou mesmo de retirada de documentos aqui, foram levados sei lá para onde, né? Queria saber de você o seguinte, qual que é a última polêmica aí que nós estamos tratando? A última, mais recente, para depois a gente ver as outras. Mais recente é esse imbróglio da tentativa de retirada da Maria Fumaça, né? Isso aí foi Mas não dessa Maria Fumaça aqui do centro, da outra lá. É bom esclarecer para os nossos telespectadores. A locomotiva da Companhia Mogiana. Que está na estação da Mogiana, lá na Avenida Pascoal. Mogiana. Na Avenida Mogiana, exatamente. Mogiana. Ali é um absurdo, porque essa locomotiva já havia feito várias tratativas com o DENIT e estávamos aguardando desde 2014 a autorização do DENIT para iniciar o restauro da locomotiva. E aí, no meio do caminho, fomos atropelados com a informação de que o DENIT havia passado a locomotiva para uma outra cidade. O que é impossível, porque a locomotiva é tombada como patrimônio histórico do município desde 2009. E o DENIT já havia sido notificado disso. O DENIT sabia do tombamento? Sabia. E já tinha, inclusive, esse documento de 2014 foi um acordo extrajudicial que o DENIT fez por conta de uma das ações que foram movidas contra o DENIT justamente para impedir a deterioração do bem. Então foi o acordo do DENIT de passar a locomotiva. Se alguém faz um acordo, sabe que esse acordo existe, né? Tem que levar em conta, né? Nós apuramos toda a situação, né? Aquela coisa. A gente tem contatos em todos os lugares, conhece todo mundo, então descobriu o que aconteceu foi rapidinho. Teve uma ingerência política, um deputado federal aí de uma certa região bem afastada de Ribeirão. Bem longe daqui, bem longe. Ah, tá. Um afilhado do Valdemar Costa Neto, que até então dava as cartas do Ministério dos Transportes, ele apadrinhou um afilhado e presenteou com a nossa locomotiva. E o DENIT... Olha, foi um presente assim? Foi um presente. Presente pessoal? É. Olha só. Tipo, você precisa de uma locomotiva? Tem uma ótima para você. Tá aqui, leva. E tanto eles sabiam que isso era irregular, que foi organizada uma operação de retirada da locomotiva. Teve toda uma logística, um planejamento. Foi na calada da noite também ou não? Não, foi na calada da hora do almoço. Na hora do almoço. Foi pior. Todo mundo almoçando, eles foram lá tirar a locomotiva. Esperaram a Justiça Federal entrar em recesso, ou seja, a possibilidade de você conseguir uma liminar no recesso já dificulta. Então, a partir do recesso do Judiciário, Justiça Federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal, todo mundo entra de recesso, fica só o plantão. Sim. E o plantão não é o dia inteiro, o plantão vai até a hora do almoço. Ainda mais na hora do almoço. Aí esperaram começar o esquema de plantão, esperaram entrar a hora do almoço, entraram com um guincho, arrombaram a sede da Associação de Ferromodelismo e começaram a operação. Só que assim que o guincho entrou no terreno da Associação de Ferromodelismo, nós já fomos acionados, acionamos o Procurador da República, que acionou o delegado, que acionou os agentes, bloquearam a retirada e impediu a saída. Tanto que até um dos representantes da Prefeitura de Salto acabou virando para um outro rapaz. Que droga, 23 dias ensaiando isso, na hora H os caras aparecem. Então, quer dizer, já denunciou que estava tudo foi bem programado, bem articulado bem programado. Aí. Os caras só não contavam que a gente monitorava o bem. Né? Nós temos um monitoramento 24 horas.
Então entrou alguém lá, nós ficamos sabendo. Os caras achavam que a gente não tinha esse cuidado. E daí, como é que ficou nos finalmente? Nós conseguimos, através do Ministério Público Federal, do Dr. André Menezes, que tem sempre agido com uma precisão cirúrgica, esses casos que envolvem o patrimônio ferroviário, conseguiu, com o juiz plantonista, uma liminar, garantindo que a locomotiva permanecesse em Ribeirão até a discussão do mérito. Aí depois entrou-se com a ação civil pública e a ação hoje está tramitando, né? Nós tivemos em dezembro a última audiência e nós estamos confiantes, porque não tem como autorizar a retirada da locomotiva, porque a lei do COMPAC impede que ela saia do município. Então, é um tombamento municipal. É um tombamento municipal. Então, por força do tombamento, ela está proibida de sair do município de Ribeirão Preto. Então isso nos dá uma certa garantia e também por conta de todas as tratativas anteriores com o DENIT, que estão documentadas na própria ação civil pública, que mostra esse comprometimento do DENIT lá de 2014 de transferir a locomotiva de forma definitiva para o Museu Ferroviário de Ribeirão. Ô Denis, agora falando das nossas estações ferroviárias, né? O município de Ribeirão Preto, a gente sabe que tem várias estações antigas, boa parte delas abandonadas, no meio do canavial, como se diz por aí, né? Eu lembro até de ter feito vistoria em algumas delas quando eu fui membro do COMPAC junto com você, né? E gostaria que você falasse, assim, especialmente da estação do Barracão, que é uma estação de maior referência histórica aqui para o nosso município, né? Fica aqui na subidinha ali da Dom Pedro, ali na entrada do Ipiranga, né? Em que situação está atualmente a estação do Barracão e outras aí que a gente sabe que existe aí na zona rural do município, né? Essas estações, a maioria delas estão abandonadas, né? Se você puxar um pouco pela memória daquelas estações que foram feitas a vistoria, a que está em melhor condições é a Silveira do Val, que acho que foi a que você fez a vistoria. Ela está abandonada, está sem uso, mas está protegida. Ela está dentro de uma fazenda e o proprietário não permite o vandalismo. Então, quer dizer, ele não é dele, ele não está utilizando, mas ele impede que pessoas vão até lá para destruir, né? Aquela estação que tem aqui, bem aqui perto aqui da Avenida Caramuru, né, na saída ali para Bonfim, sim, que é dentro de um condomínio. De um condomínio. É a antiga estação Santa Teresa. Aquela está bem preservada também, né? Ela está muito modificada, descaracterizada, porque o condomínio, ao longo dos tempos, foi adaptando, foi reformando. Hoje ela é um salão social do condomínio. Mas a estrutura do edifício em si está bem cuidada, eles fazem a manutenção, então ela não está original, porque ela foi descaracterizada, foi adaptada, com o tempo. mas está íntegra, está de pé. Aquela é de 1898. Olha só. Ela é uma das mais antigas do município. Depois dela ali, não muito distante, tem a Silveira do Val, que era já outra linha, está abandonada, mas ainda está de pé. E as outras linhas do ramal de Jataí, da qual fazia parte Silveira do Val, só sobraram ruínas mesmo, as que sobraram, porque a maioria, a usina acabou passando o trator por cima. E a situação atual da estação do Barracão, como é que está? Então, a estação do Barracão, arquitetonicamente, ela não preocupa, porque o prédio não foi descaracterizado. Ele não tem problemas estruturais, é um prédio muito bem construído, está sólido. Então, do ponto de vista de conservação, ela não é preocupante. É lógico, ela precisa de um restauro, precisa de recuperação, recuperação de portas, janelas, mas não ela não tem problemas estruturais. A destinação dela, ela é bem da União, né, não é propriedade do município, é da União. Ela está vinculada a esse projeto do Museu Ferroviário de Ribeirão Preto. Então ela vai ser a sede do museu. Então, agora nós estamos tratando junto com a prefeitura, embora as duas gestões anteriores nós tivemos aqueles bloqueios na administração, que nada saía do lugar, o que não se revertesse em verba ou, vamos dizer assim, agrado para algumas figurinhas da administração, não saía do papel. Então esse projeto ficou travado, porque não movimenta recursos, não demanda recursos do município, então, quer dizer, ele não justifica manuseio de verba, então não teve interesse, ficou parado. Na atual gestão, o projeto está andando. Está andando? Foi feito um acordo junto com o Ministério Público Federal, então formou-se quase que um grupo de trabalho. Então o Instituto de História do Trem, Ministério Público Federal,
Secretaria Municipal de Turismo, o próprio Executivo, trabalhando junto para implementar, junto com também o DENIT, com a Ferrovia Centro-Atlântica, para implementar esse museu. Então agora está caminhando, agora a coisa está fluindo, pelo menos. E é uma edificação tombada. É uma edificação tombada tanto pelo município como pelo Estado. Pelo CONDEFA também. Pelo CONDEFA também. O primeiro tombamento é do CONDEFA, de 1986. O segundo tombamento é do COMPAC, de 2009, que é aquele tombamento que abrange todo o remanescente da ferrovia no município, linhas, estações, mobiliários, documentos, todos esses bens remanescentes em 2009 estão protegidos por tombamento. E tem também o pedido de tombamento no IPHAN, nós solicitamos, está sendo analisado. A estação da Avenida Mogiana já está protegida a nível federal, ela não tem um tombamento. O IPHAN adotou uma prática diferente para lidar com o patrimônio ferroviário. Como eles não têm pessoal técnico, não têm todo esse conhecimento para destrinchar o assunto ferroviário, é uma coisa nova para eles, eles estão buscando pesquisadores, especialistas que possam auxiliar a análise do Conselho. O Conselho tem elencado bens de interesse e, ao invés de fazer o processo de tombamento, que aí demanda um trabalho mais minucioso, levantamentos que eles não têm estrutura para fazer, eles criaram a lista do patrimônio ferroviário. Então, quando um bem é incluído nessa lista, ele tem o mesmo status de bem tombado. Então, a estação da Avenida Mogiana, por conta de ser um projeto modernista do Carlos Bratic, aliás, do Oswaldo Bratic, ter toda essa questão arquitetônica, o IPHAN conseguiu lidar de forma mais rápida com esse processo e ela foi tombada não pelo aspecto histórico, mas pela arquitetura dos edifícios ali existentes. E é um critério também de tombamento, que é um não critério só o de tombamento. histórico. O tombamento ele tem vários critérios. Sim. O prédio pode ter todos eles ou pode ter apenas um. Que é vamos dizer assim, o valor arquitetônico, o valor histórico, a referência cultural, a referência geográfica. Então são vários critérios que colocam o prédio como uma referência para a população. Ô Denis, foi muito boa a nossa conversa aqui hoje, meu querido. Foi ótima, né? Eu acho que nós aprofundamos bem, né? Tocamos vários aspectos aí da memória e da história do trem. Agradeço muito a sua presença, a sua vinda aqui hoje, né? Com certeza vamos contar com outras vezes também, né? Porque esse assunto é inesgotável. Esse assunto aí isso tem muito plá para muita coisa, Se né? a gente for destrinchar, você preenche a tabela do ano do ano inteiro, né? Com isso. Então só tenho a agradecer muito a sua vinda aqui hoje, né? E deixo em aberto aí outras oportunidades para receber você aqui, tá bom? Eu agradeço e estou sempre à disposição. O Instituto História do Trem está à disposição para falar mais sobre o museu, falar sobre a preservação da ferrovia em Ribeirão, na região. O que vocês precisarem, estamos aí para atender. Isso, muito obrigado mesmo pela sua vinda. Pessoal, e terminamos aqui hoje mais uma edição, mais um programa do Conexões Ribeirão Preto, né? Convocando todos vocês aí para a próxima semana, com mais uma entrevista, mais um entrevistado sensacional, né? Que possa aí trazer informação, conhecimento, cultura e formação para a nossa comunidade aqui ribeirão pretana, né? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até lá.